Ana Maria, eu estou no quarto período B de Direito da instituição Unifacema de Caxias do Maranhão e venho através deste apresentar um trabalho cujo tema é a diferenciação entre direito real e direito pessoal. Meu grupo contém 8 componentes, eu, Fabiana, Hilary, Alan, Bruna, Luana, Jonathan e Clebson. Então, o que diferencia direito real do direito pessoal, ou conhecido como obrigacional? Porque o direito real, ele é aquele que se tem um domínio, se tem a posse, é um sujeito ativo que tem posse sobre determinado bem. E o direito obrigacional é aquele cujo há uma relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, e que há uma prestação de contas, onde há uma obrigatoriedade. E o que é o titular do direito real? O titular do direito real é um sujeito ativo, na qual ele exerce, ele tem um domínio sobre determinado bem, objeto, uma coisa, onde ele tem uma posse. E o que é a coisa do direito real? A coisa é o objeto, na qual pode ser móveis ou imóveis, e o do direito real são suscetíveis de apropriação, seja elas móveis ou imóveis, e que consiste em um poder jurídico que uma pessoa, o titular do bem, tenha posse sobre determinadas coisas. E daremos continuidade com os nossos colegas. O nosso trabalho será dividido em 4 partes, onde iremos abordar de forma sucinta, através de infográficos, a distinção entre direitos reais e direitos pessoais. Vocês já puderam acompanhar a primeira parte, então partiremos agora para o que são os direitos reais. Esse direito também pode ser denominado como o direito das coisas, e ele consiste em um conjunto de normas que predominantemente são obrigatórias e que tendem a regular o direito de um sujeito sobre um bem. De modo geral, esse direito compreende sobre bens materiais, ou seja, as propriedades e os seus desmembramentos. Esse direito consiste em um sujeito ativo, que será o titular do direito, e em uma coisa ou em um bem, que será o objeto do direito, e no poder jurídico que esse sujeito terá sobre este bem. Iremos falar agora sobre o artigo 1225 do Código Civil, que diz que são direitos reais. Primeiro, a propriedade. A propriedade, ela é o direito real mais amplo e de mais expressão. Quem é o proprietário é o titular do direito e possui a faculdade de usá-lo. Segundo, a superfície. Para que os móveis não ficassem desocupados ou inutilizados, muitas vezes por falta de recursos financeiros, passaram a ser apropriados por interessados, ou seja, por não proprietários, através do Instituto da Superfície. Terceiro, as servidões. É o direito real sobre coisa alheia, onde o titular do prédio dominante exerce um direito jurídico sobre o prédio. Quarto, o usufruto, que é o direito do sujeito gozar de coisa alheia enquanto temporariamente. Quinto, o uso, que é o direito do sujeito gozar da coisa alheia. Sexto, a habilitação, que é o direito limitado, é quando o sujeito reside em determinado lugar. Bom, o que é o sujeito ativo? O sujeito ativo, ele é o credor da prestação ou obrigação principal, ele é o beneficiário principal da relação. Assim, o direito obrigacional ou pessoal, ele consiste num vínculo jurídico pela qual o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo determinada prestação. Ele consiste em uma relação de pessoa a pessoa. Assim, o direito das obrigações ele pode ser entendido como uma relação jurídica na qual alguém chamado de sujeito passivo, no caso o devedor, compromete-se a dar ou retribuir coisa certa ou incerta, fazer ou não fazer alguma coisa em favor de outrem, chamado de sujeito ativo, no caso o credor, estabelecendo assim um vínculo obrigacional, porque caso ocorra um descumprimento, o devedor ele responderá com o seu patrimônio. Esses sujeitos eles terão obrigações que se dividem em dar, fazer ou não fazer. Bom, como podemos ver no infográfico,
As obrigações são relações jurídicas estabelecidas entre o sujeito ativo, que é o credor, aquele que tem direito ao crédito, e o sujeito passivo, que é o devedor, que é aquele que contraiu esse crédito e que agora tem uma dívida, um débito com o credor. Logo, essa relação tem como objeto uma prestação. Essa prestação nada mais é do que o fornecimento de algo a alguém. Ela pode ser positiva ou negativa. Positiva é a ação do devedor de dar ou fazer. Negativa é não fazer. No caso do não cumprimento, terá como garantia o patrimônio do próprio devedor. Na maioria dos casos. Então, por exemplo, assim, se eu pego R$100 emprestado com alguém, eu vou ter como objeto da obrigação a prestação. E como objeto dessa prestação, eu vou ter o dinheiro, que seria esses R$100. Então, resumidamente, essa prestação seria o objeto da obrigação e deve ser lícita, possível e economicamente apreciável, podendo ser constituída em dar, fazer ou não fazer. Olá, pessoal, meu nome é Jonathan e neste ponto iremos trazer algumas das principais características do direito das coisas, ou sendo mais específico, dos direitos reais. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer que logo após os pontos traremos alguns exemplos para melhor compreensão do conteúdo. Vamos lá. Os direitos reais, eles são direitos atribuídos às pessoas em relação aos seus bens, sejam móveis ou imóveis, mas que de certa forma tenham um conteúdo econômico. Vamos lá. Primeiro ponto. Legalidade ou tipicidade. Os direitos reais somente irão existir se a respectiva figura for prevista em lei, seja no nosso Código Civil ou em leis esparsas do nosso ordenamento jurídico. O exemplo que eu posso trazer se encontra no nosso artigo 1º do nosso Código Penal, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Então, não haverá direitos reais se não já estiver prevista em lei. Segundo ponto, inerência ou aderência. O direito, ele adere à coisa, ele vincula o sujeito à coisa e acompanha em todas suas mutações. Um exemplo que eu posso trazer é quando você adquire o direito de propriedade sobre determinado imóvel. O que vem com o imóvel? IPTU, condomínio. Bom, dando continuidade às características dos direitos reais, vamos falar um pouco sobre oponibilidade. Os direitos reais, eles nos permitem que o seu titular não seja molestado por ninguém. A partir daí surgem outras características importantes. Uma delas é o direito de sequela. O que é o direito de sequela? É o direito de reaver algo, é o direito de reivindicar coisa com quem quer que injustamente a detenha. Certo? Um exemplo claro disso é o penhor. Como diz o artigo 1419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por penhor, o bem dado em garantia fica sujeito ao vínculo real, ao cumprimento dessa obrigação. Portanto, nós podemos resumir sobre o direito de sequela. Ele significa dizer que o credor ele poderá perseguir o bem dado em garantia, independente daquele bem não estar mais nas mãos do devedor originário. Outra característica importante é a taxatividade. Ela nos revela que não há direitos reais quando a lei não os declara. Os direitos reais eles se traduzem na noção de propriedade, correto? Sendo assim, o Código Civil ele trouxe de forma taxativa todos os direitos que podem ser exercidos pelos proprietários de determinada coisa, como, por exemplo, usar, dispor ou reivindicar. Vale destacar também que os mesmos direitos são resguardados ao possuidor do direito, salvo em caso de reivindicação de posse, que é exclusiva do proprietário. Um exemplo que nós temos disso é alienação fiduciária. A alienação fiduciária é uma forma de garantir que o credor vai receber aquela dívida, receber aquele débito, é uma forma de garantia. Um exemplo é no caso de um comprador de um veículo. Ele pode comprar um veículo mesmo que ele não tenha o valor integral daquele bem. Ele compra esse veículo parcelado, é feito um contrato, o que é utilizado atualmente, esse tipo de financiamento,
e o comprador passa a ter a posse daquele veículo para usufruir, utilizar como ele necessitar. Porém, a propriedade do veículo continua sendo do vendedor, até que ele quite as parcelas restantes, o saldo de débito que ele ainda tenha, dando fim assim àquele contrato de alienação fiduciária. O direito pessoal é a relação entre os indivíduos com obrigações, ou seja, o sujeito ativo, credor, e o sujeito passivo, devedor. Quando um direito pessoal é violado, surge a ação pessoal contra o indivíduo inadimplente, onde demonstra-se um vínculo jurídico entre os litigantes com a ação de se prestarem dar, fazer ou não fazer do devedor. Bem, agora eu vou falar alguns exemplos, né? Algumas características do comodato. Citando aqui a primeira, predominam normas dispositivas. O que é uma norma dispositiva, né? Também chamada de facultativa? É aquela que se limita a se declarar direitos, autoriza condutas ou atua em casos duvidosos ou omissos, né? Agora aqui passando para a próxima característica, exemplo, né? Direitos obrigatórios não admitem uso capião. Vou explanar um pouco sobre isso. Somente não admite uso capião quando sobre coisas alheias. Exemplo, hipoteca, não é mesmo? Os demais podem ser usucapiados, pode ser exercida a posse, né? Para o próximo agora, os direitos são transitórios ou temporários, nascem para ser... Os direitos são obrigatórios ou transitórios. Os direitos obrigacionais são transitórios ou temporários, nascem para ser extintos. O que isso quer dizer, não é mesmo? Ele tem sua duração indefinida, salvo no caso da propriedade resolúvel. Ele já nasce com... Vou explanar um pouco sobre isso. Somente não admite uso capião quando sobre coisas alheias. Exemplo, hipoteca, não é mesmo? Os demais podem ser usucapiados, pode ser exercida a posse, né? Para o próximo agora, os direitos são transitórios ou temporários, nascem para ser... Os direitos são obrigatórios ou transitórios. Os direitos obrigacionais são transitórios ou temporários, nascem para ser extintos. O que isso quer dizer, não é mesmo? Ele tem sua duração indefinida, salvo no caso da propriedade resolúvel. Ele já nasce com um tempo determinado para acabar, não é mesmo? A gente pode lembrar da aula do professor Isaac Bruno, que ele falou sobre isso também. O sujeito passivo ou ativo são em regras definidos no momento que constituem obrigação. São definidos no momento que tem aquele litígio, né, também, que são tocados no processo perante o ato. E por aí podemos tirar essa base, né? Então, esses são alguns exemplos de comodato, algumas características, e passamos para a próxima.